E o Rossi vai deixar o Vasco. O time recebeu uma proposta e o jogador já está, inclusive, se preparando para deixar o Gigante da Colina. Também vamos falar sobre a preparação que está acontecendo no CT Moacir Barbosa e a situação do estádio do Maracanã. O Vasco foi retirado da licitação. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal e deixe seu comentário. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer ter você junto com a gente. Muito bem-vindo sempre ao nosso Comenta Léo Vascaíno. Já se inscreve, já dá uma moral, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer e seja muito bem-vindo. E vamos trazer as informações do Vasco, hoje um giro de notícias mais rápido. É o seguinte, o Vasco entrou na licitação do Maracanã, só que teve a sua proposta, né, a sua situação bloqueada, né? Porque o Vasco entrou junto com a W Torre, a proposta de licitação, né, do Maracanã para todos foi excluída do processo. O Vasco diz que vai até o fim, não vão descartar nenhuma impugnação dos resultados finais, né, caso aconteça irregularidade no processo. Sobre a questão também das outras situações envolvendo o Santos, envolvendo o próprio Brusque, o Vasco vai até as últimas consequências. O Lucas Pedrosa também falou sobre isso, as últimas consequências para tentar ter o Maracanã, a licitação do Maracanã para todos, que foi impugnada, né, nessa quarta-feira. Mas o Vasco vai, junto com a W Torre, sim, buscar até as últimas consequências, circunstâncias dessa situação. E olha, o Rossi que ia, mas não ia, parece que agora vai. As informações que vindas de Goiás, inclusive eu falei com vocês antes mesmo da proposta do Santos, que o Zé Ricardo tinha procurado o Rossi quando ele ainda era técnico da equipe do Goiás. O Zé Ricardo saiu de lá, chegou um novo técnico, e com isso, né, o Andrino, inclusive, que é um cara que estava para vir para o Vasco, assumiu lá como diretor executivo e tem uma negociação em andamento pelo Rossi. O Goiás ofereceu a perdão da dívida, né, que o Vasco tinha com o Goiás de 1 milhão, a dívida aí do tempo de Felipe Bastos, essas coisas aí que o Vasco tinha, que não tinha pago. O Vasco aceitou, o Goiás também pagando o salário integral do Rossi. Esperava-se somente a resposta do Rossi. Segundo o Vene Casagrande agora há pouco, o Rossi aceitou a proposta. Com isso, é muito provável que nos próximos dias o Rossi já se despeça do Vasco e nem esteja na estreia do Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Série A contra a equipe do Grêmio. O Rossi, que não teria tanto espaço assim, o Ramon Dias, como eu já falei aqui no vídeo mais cedo, aparentemente vai adotar os dois atacantes, vai esquecer essa situação de pontas, vai jogar com alas, e com isso o Rossi já tinha pedido para sair, né, pela proposta que aconteceu com o Santos, deve ter o seu desejo acatado e ir aí para a equipe do Goiás. Nos próximos dias o Vasco deve aí se pronunciar sobre a situação de Rossi. Então, muito provavelmente o Vasco também não terá Rossi no banco de reservas contra a equipe do Grêmio. Então, se encaminha aí para que Rossi deixe o Vasco nos próximos dias. A gente deseja aí todo sucesso, tanto ao Rossi como também ao Goiás. Goiás que também está quase contratando aí o Alex Teixeira, né? Ele já tem Getúlio, já tem Juninho, tem uma galera lá que passou pelo Vasco que está lá e pode aí nos próximos dias ter Alex Teixeira e também o Rossi no seu elenco. Falando sobre a preparação, o Vasco continua nesta quinta-feira no CT Moacir Barbosa, treinamento. O Vasco e vem buscando se consolidar com o modelo de jogo sem o Payet. Muito provavelmente a gente vai ter aí o Adson como o articulador do time. O Ramon Dias está treinando bastante, principalmente essa transição defensiva, transição ofensiva. O meio de campo está
buscando várias opções para que o meio de campo não faça mais, não aconteça com o meio de campo que veio acontecer com o Vasco nos últimos 3 jogos, que o Vasco teve, Água Santa, Nova Iguaçu. Então o Vasco deve aí ter mudanças e novidades no seu meio de campo. Sobre reforços, a informação que eu tive é que o Vasco ainda não procurou o Kaique novamente, né? Parece que o e-mail da 77 não chegou não, hein? E o Vasco não avançou a situação do Kaique, que era uma expectativa, tanto do Juventude quanto também do staff do jogador. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado. Como eu falei, era um vídeo mais curto. Até a próxima, amanhã a gente volta com mais informações do Vasco da Gama. Valeu, tamo junto, até a próxima.